As histórias que eu vou contar a seguir foram enviadas por um amigo e seguidor que trabalhou vários meses como coveiro em um enorme cemitério da Grande São Paulo, das 6 da tarde até as 2 da madrugada. Primeira história. Naquela noite eu cheguei e, como sempre fazia, fui direto ao escritório, onde o vigia passava a maior parte da noite de olho na TV e nas imagens das câmeras espalhadas por todo o cemitério. Eu lhe dei boa noite, pedi pelas instruções e saí rumo ao depósito, onde peguei a mini escavadeira, algumas outras ferramentas e fui ao local onde iria abrir a primeira das 3 covas da noite. Enquanto abria a primeira cova, eu notei que o vigia não parava no escritório. Ficava caminhando de um lado ao outro do cemitério e sempre parando uns 20 metros de distância para observar o meu trabalho, coisa que ele nunca havia feito. Eu terminei de abrir a primeira cova e saí em direção à segunda. Então, logo comecei a escavar, o vigia apareceu, sentou em uma das sepulturas mais afastadas, observou meu trabalho por algum tempo e saiu. Depois de terminar a terceira e última cova da noite, eu guardei as ferramentas e fui até o escritório. Ao entrar, eu vi que o vigia olhava para a TV, onde a imagem de uma das covas abertas aparecia em close-up, bem no centro da tela. Eu perguntei se ele inspecionava o meu trabalho e ele respondeu que não, que apenas olhava. Eu lhe dei boa noite e fui para casa. Na noite seguinte, para minha surpresa, estava um outro vigia no escritório. Ia perguntar pelo vigia regular, o da noite passada. Eu tive o maior espanto da minha vida, pois ele havia falecido num acidente automobilístico na tarde do dia anterior. Segunda história. Em uma outra noite, enquanto abria outra cova por volta das 6:30 da tarde, uma senhora aproximou e ficou a observar o meu trabalho, chorando que fazia dor. Pensando ser uma daquelas pessoas supersensíveis ou chorona, não disse nada e nem dei atenção. E uns 15 minutos depois, ela saiu. Na noite seguinte, a mesma senhora apareceu chorando como na noite anterior. Dessa vez eu saí da cova e, quando caminhei em sua direção para dizer algumas palavras de conforto, ela virou as costas e saiu. Nas noites seguintes, ela não apareceu. Porém, 2 semanas depois, enquanto abria a última cova, eu escutei algo que nunca havia escutado àquela hora da noite. O choro de uma mulher. Eu saí rapidamente da cova e fui à procura da senhora. Para meu espanto, era a mesma senhora chorona de antes, que de pé ao lado de uma sepultura nova, chorava desconsoladamente, repetindo: Não, não, eu não quero, eu não posso. Eu fiquei uns 10 metros às suas costas, ouvindo seus lamentos e pensando por onde ela havia entrado no cemitério e por que o vigia não a havia visto através das câmeras. Depois de 1 minuto ou 2, eu resolvi aproximar, perguntar e ao mesmo tempo confortar a pobre senhora, que continuava chorando e repetindo a mesma frase: Não, eu não quero, eu não posso. Eu aproximei, parei ao seu lado e, antes que eu dissesse alguma coisa, ela completou a bendita frase: Eu não quero, eu não posso estar aí dentro. E naquele instante ela desapareceu e eu saí correndo apavorado após ver a sua fotografia bem no centro da sepultura. Terceira história. Naquela noite eu cheguei mais cedo que o normal. E antes de ir ao escritório pegar as instruções, eu resolvi sentar por alguns minutos e fumar um cigarro. Enquanto eu fumava, as visitas foram saindo, com exceção de um senhor que parecia buscar por alguma coisa na parte desocupada do cemitério. Eu saí ao seu encontro e perguntei se havia perdido algo e se podia ajudá-lo.
mas ele disse que não e saiu. Por volta das 8 da noite, enquanto abria a segunda sepultura, o mesmo senhor apareceu. Surpreso, eu perguntei se ele sabia que era proibido visitas àquela hora, mas ele, sem dar a mínima atenção à minha pergunta, murmurou: "Aqui está bem. Está bem." Sem entender o que ele queria dizer, eu perguntei se ele procurava a localidade certa para algum parente. Ele respondeu que sim e continuou dizendo: "Excelente. Excelente." "É para alguém especial?" perguntei. "Sim", respondeu. "Sinto muito", eu disse. "Esta será a minha cova", disse o senhor ao mesmo tempo que afastava e sumia. Eu fiquei parado dentro da cova sem saber se saía e corria ou caía esturricado ali mesmo. Quarta história. Na minha opinião, no cemitério existem 3 tipos de almas: as que estão em fase de transição, as que penam e aquelas que por alguma razão continuam apegadas à sua última moradia, como é o caso do Sr. Galvão. Naquela noite eu cheguei e, pensando sair mais cedo, de imediato comecei a trabalhar nas 2 covas da noite. Terminei a primeira e saí para abrir a segunda, que ficava bem pertinho da sepultura de um senhor chamado Galvão. Eu olhei para sua foto, que parecia de uns 100 anos atrás, e num tom de brincadeira disse: "Desculpa aí, tio, que vou fazer barulho." Uns 2 minutos depois de começar a escavar, a mini escavadeira apagou. Pensando ser a bateria, troquei por uma nova que estranhamente esgotou uns 5 minutos depois, antes de acabar de abrir a cova. Como não havia uma outra bateria, eu dei por encerrado o meu turno, comuniquei do ocorrido ao vigia e saí. Na noite seguinte, a escavadeira estava funcionando e eu saí para a cova para terminar o trabalho. Eu não podia acreditar no que via. Toda a terra escavada e deixada ao lado da cova havia sido jogada para trás, como se eu não tivesse feito nada. Eu fui até o escritório e pedi ao vigia que desse uma olhada no vídeo para descobrir quem foi o engraçado. Mas de nada adiantou. A câmera que focava naquela área apagou por alguns minutos e, ao regressar, a cova já estava cheia. Fazer o quê? Voltei para a cova, terminei a escavação e, quando saía para guardar as ferramentas, eu ouvi uma voz murmurar bem no pé do meu ouvido: "Sou seu tio, não." Naquele instante, eu descobri quem foi o engraçado e quem era o culpado de todo aquele problema. Com certeza, o Sr. Galvão. Te cuida e muito obrigado.